Eu via pacientes diariamente usando noradrenalina, hipotensos, chocados, e apesar disso eu ainda me sentia muito inseguro para prescrever a medicação. Quantos ml hora? Quantas ampolas em quanto de soro? Que soro? É glicosado? É fisiológico? Qual é a dose que o meu paciente está usando agora? Porque na bomba está escrito uma coisa, mas o que eu coloco no prontuário é outra. Essas dúvidas são extremamente recorrentes. E a meta desse vídeo é conseguir falar com você sobre algumas coisas que eu aprendi e que me ajudaram a ficar mais tranquilo, menos ansioso na hora de prescrever a noradrenalina. Se por acaso essas dúvidas já apareceram para você também, esse vídeo é para você. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, eu sou médico, sou residente do 2º ano de clínica médica no maior hospital público do Centro-Oeste, o Hospital de Base. Eu trabalho com pacientes graves desde que eu me formei, faço pronto-socorro, faço UTI, e apesar da exposição a pacientes graves, eu ainda tinha muito o receio, lá na época de faculdade, que quando chegasse o grande dia, o dia de prescrever o medicamento, eu não saberia o que fazer. Eu tinha medo de prescrever errado, eu tinha medo de não dar tempo de conferir em algum lugar, eu tinha medo de perder as anotações que eu fazia. Esse vídeo vai ser organizado da seguinte maneira: nós vamos passar por várias etapas antes de colocar a mão na massa, porque eu sou muito adepto da filosofia de que a gente não entrega o peixe, a gente ensina a pescar. E a minha ideia é que você consiga raciocinar a respeito da prescrição, a respeito da indicação, para que você não seja mecânico, para que você consiga ser flexível, assim como os seus pacientes são. Porque o paciente não lê o livro e muitas vezes a doença dele vai exigir de você a competência de diagnosticar aquilo que nem sempre é tão óbvio. Então, nós vamos trabalhar o raciocínio em torno dessa prescrição. Para começo de conversa, o que é a noradrenalina? A nora é uma medicação simpatomimética. Então ela atua de forma análoga, de forma semelhante ao nosso sistema nervoso simpático. Ela atua diretamente sobre dois receptores simpáticos, dois receptores adrenérgicos, alfa-1 e beta-1. Vitor, pelo amor de Deus, eu nunca aprendo o que cada um faz, onde cada um tá, qual é o efeito de cada um. Não tem problema. Vamos pensar assim. Alfa-1, na periferia, nas suas extremidades, está diretamente relacionado com a capacidade de vasoconstricção. E o beta-1, no seu coração, está relacionado com a sua capacidade contrátil. Então são duas coisas que resumem a ação da noradrenalina: a capacidade de vasoconstrição periférica e o inotropismo, que é o ganho de força de contração. Esse segundo efeito, ele é menor em relação ao primeiro, e muitas vezes a gente nem vai perceber tanta diferença assim. O que marca principalmente a atuação da nora é a sua capacidade de vasoconstrição. E é isso que eu quero que você saiba. Nora é uma droga vasoconstritora. Por definição, ao aumentar a resistência vascular periférica, ela aumenta a nossa pós-carga, que nada mais é do que a força contra a qual o meu ventrículo vai ejetar o sangue. Então é a resistência que ele precisa vencer. E a resistência vascular periférica é diretamente relacionada a essa minha pressão arterial. Vamos fazer um adendo que o cálculo de pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se a nora atua sobre a resistência periférica, é assim que, aumentando-a, ela eleva também a pressão arterial com ela. Muito bem, quais são as principais indicações? A primeira coisa que você não vai fazer, você não vai tornar mecânico o raciocínio de hipotensão é sinônimo de ausência de noradrenalina. Não é todo paciente hipotenso
que é candidato a usar noradrenalina. A gente precisa entender que a síndrome de hipotensão arterial, ela é multifatorial. Não adianta, por exemplo, imaginar que a noradrenalina vai resolver a pressão arterial de um paciente que está hipovolêmico. Ela pode temporariamente parecer resolver o problema, mas o que esse paciente precisaria, por exemplo, é de volume, é de sangue. Enquanto outros pacientes têm volume, têm sangue e estão hipotensos. E aí sim você começa a entender em qual mecanismo, débito ou resistência, que você precisa atuar. Tipicamente, a noradrenalina é o vasopressor de primeira escolha nas síndromes de choque séptico e cardiogênico. Essas duas situações são clássicas, mas você precisa entender esse conceito de forma mais abrangente. Às vezes eu nem sequer tenho um paciente hipotenso, mas eu preciso manter uma pressão arterial mais alta. Imagine, por exemplo, um paciente com hipertensão intracraniana, cuja pressão lá em cima é tão alta que impede o fluxo arterial que vem das carótidas. E para esse paciente eu preciso de uma pressão arterial média mais alta e eu posso usar a noradrenalina a meu favor. Então, ela tem múltiplos usos. Agora sim, com essas ressalvas, eu posso chegar onde você achou que eu ia chegar no começo. A maioria das vezes, a nora vai ser usada em choque séptico, em hipotensão aguda, hipotensão refratária. Essas são situações tradicionais do uso da noradrenalina. Somente tome cuidado para que você não tome uma rasteira daquelas coisas que estão na sua cara e você não vê, tipo uma hipovolemia, ok? Como fazer a diluição da noradrenalina? Olha, eu acho que de longe essa é a dúvida que eu mais tive por mais tempo e é a dúvida que eu tive a oportunidade de ajudar alguns colegas que me perguntaram com mais frequência, porque a maioria das pessoas entende quando utilizar a nora, mas a dúvida que fica é, ok, mas como é que eu faço? Então vamos sistematizar o processo para que você não veja dificuldade onde não tem. A primeira coisa que você tem que fazer é criar uma solução de noradrenalina. Então você vai fazer uma alquimia. Você vai pegar a ampola e vai diluir em uma quantidade de soro. Pode ser glicosado, pode ser fisiológico, pode ser Ringer lactato. Não faz diferença. E quando você tiver essa solução criada, essa solução vai ter um gosto. Ela vai ter uma concentração de noradrenalina. E é importante a gente saber isso, porque sabendo a concentração, eu sei quanto eu preciso dar para o meu paciente para alcançar a dose desejada. A ampola de noradrenalina tem 4 ml de volume e ela tem 2 miligramas de noradrenalina em cada ml. Então você chega para mim e fala, Vitor, então tá fácil. Se eu tenho 4 ml e cada ampola tem 2 miligramas por ml, cada ampola 8 miligramas de nora. Certo? Errado. Vitor, mas isso é matemática básica. Não, o erro não é o cálculo. O cálculo é esse. O problema é que desses 2 miligramas de nora, apenas 1 miligrama é de norepinefrina base. Em outras palavras, de nora de verdade. De nora efetivamente nora. Então nós vamos entender que ao invés de 2 miligramas por ml, a nora tem 1 miligrama de nora de fato para cada ml. Então se a ampola tem 4 ml, cada ampola me traz 4 miligramas de nora de verdade. E aí você pode, por exemplo, pegar 4 ampolas em 184 miligramas de soro fisiológico. Vitor, começou com os números que eu não entendo de onde alguém tirou esse número. Ninguém tem toque aqui não? 184, gente, pelo amor de Deus. Não, deixa eu te explicar. Qual que é o raciocínio? É pegar a solução da nora, a aguinha da nora, combinar com 184, porque eu estou usando 4 ml em 4 ampolas, então estou usando 16 ml de nora, e combinar com 184
para ficar 16 ml mais 184, 200 ml de líquido, solução. Quantos miligramas de nora eu tenho lá dentro? Se eu tenho 1 miligrama por ml e eu tenho 16 ml, eu tenho 16 miligramas. Vitor, eu posso fazer com 5 ampolas em cento não sei quanto? Pode. Eu posso fazer uma ampola em tanto? Pode, não tem problema. Você pode escolher. Qual é o limite? Ela não pode passar de 0,5 mg por ml. Mas isso é uma dose, acredite, muito concentrada. Provavelmente você não vai nem pensar em chegar nessa dose. Então, você tem teto para trabalhar. Uma solução que eu gosto bastante. 5 ampolas a 20 ml em 80 ml de soro. É boa porque ela é concentrada numa medida ok, não precisa que seja infundida grande quantidade de líquido no meu paciente. Ele está grave, ele provavelmente tem um balanço hídrico tendendo a ficar muito positivo, receber mais água do que ele consegue tirar. Isso dá edema, isso dá congestão. Então, ter soluções mais concentradas é, a princípio, um raciocínio interessante. Outra classicamente utilizada, 4 ampolas em 184 ml de alguma coisa. Soro, Ringer, soro glicosado. Por quê? Nessa concentração, ela não é nem tão volumosa, nem tão concentrada. Outra muito comumente utilizada, 4 ampolas em 236 ml. Essa já é bem diluída, bem aguada. Pronto. Tenho 2 gatas, muito fofas por sinal, e elas estavam tentando entrar na porta aqui, estavam fazendo barulho. Ok, então o primeiro passo era criar a solução, a gente já entendeu que dá para criar do jeito que a gente quiser. O segundo passo é a gente conseguir chegar na dose que o meu paciente precisa. Qual é a dose que ele precisa? Não sei, nem você vai saber, você precisa testar. E aí a gente vai ter que ter uma referência de por onde começar. E a dose inicial é 0,05 micrograma quilo minuto. Vamos lá. Não tem segredo. Eu vou escrever junto com você para a gente trabalhar isso. Olha só. Vamos usar como exemplo a nossa solução de 4 ampolas em 184 ml de soro fisiológico. Se eu tive 4 ampolas, sendo cada uma com 4 miligramas, eu tinha 16 miligramas, e o volume total, sendo que são 16 ml mais 184 ml, o volume total ficou 200 ml. Então, qual é a minha concentração dessa solução? Eu tenho 16 por 2, sobra 8, acrescento 2 zeros atrás, 0,08, cuidado aqui, miligrama por ml. Beleza. E aí, olha só, a dose que eu preciso chegar é uma dose em micrograma. Então, eu vou transformar miligrama em micrograma. Eu preciso multiplicar por 1000. Então, eu tenho 0,08 multiplicado por 1000 vai me dar 80 micrograma por ml. A minha bomba de infusão, a maioria das bombas, trabalha em ml por hora. Mas eu estou falando que eu preciso dessa dose em micrograma por quilo por minuto. Existem bombas de infusão que você pode colocar a concentração da solução, ela automaticamente te permite ajustar somente pela dose. Então você fala, eu quero a dose de tal, e ela já faz o cálculo, mas a maioria das bombas de infusão vai trabalhar em ml hora. E aí você precisa entender, um está falando inglês, o outro está falando grego. Como é que a bomba está em ml hora e você está falando em dose micrograma quilo minuto? Então a gente vai converter. Muita gente se perde aqui por uma coisa boba. Acha que é matemática demais, mas eu vou te mostrar agora que não é. Presta atenção. Vamos imaginar, e é assim que eu te sugiro fazer o cálculo. Quando você for prescrever, você já criou sua solução, o primeiro passo está dado, agora o segundo passo é a dose, igual nós estamos sistematizando. Escolhe uma vazão de teste. Por exemplo, coloca 5 ml hora de teste. 5 ml hora. Qual é a dose que eu estou dando? Então vamos lá. Eu estou usando 5 ml hora. Então estou usando 5. Vamos ver. Se cada ml tem 80 microgramas, eu estou usando 5 vezes
80 microgramas, então ml, por hora. Para eu transformar isso na minha unidade desejada, que é minutos, é só entender que 1 hora são 60 minutos. Então o cálculo agora vai ficar 5 vezes 80 dividido por 60. Então agora eu estou em micrograma por minuto. Beleza. O que está faltando aqui? Está faltando peso, está faltando quilo. Então se eu quero micrograma por quilo por minuto, eu pego agora esse valor e divido de novo pelo peso do paciente. Então vamos imaginar que o meu paciente tem aqui 80 quilos. Acabou. Você vai finalmente então ter a vazão que multiplica micrograma, que é onde eu puxei do ml. Eu peguei 80, dividi por 60 e dividi de novo pelo peso. Agora eu tenho micrograma por quilo por minuto. Se eu fizer esse cálculo aqui, 5 dividido por 60, está dando aqui 0,08 micrograma quilo minuto. Então, se eu já tenho a noção de que 5 ml hora dá 0,08, eu sei que eu posso deixar ali mais ou menos 4 ml hora, que eu vou estar na minha dose inicial. De 0,05 a 0,1 micrograma quilo minuto é uma dose baixa. É uma dose boa para a gente começar. Então você pode ter essa noção. Esse é o jeito que eu te sugiro fazer. Coloque uma vazão imaginária. Pode ser 10 ml hora, 5 ml hora. Não vai lá no paciente e coloca de cara, não. Coloca no seu cálculo, para facilitar para você. Não sei se você percebeu, mas essa é a forma, por exemplo, de descobrir rapidamente qual é a dose que o seu doente está usando quando você chega no plantão. Então, por exemplo, você chega lá, o paciente está usando noradrenalina a 12 ml hora. Aí você vai perguntar, pô, 12 ml hora dá quanto? É só você olhar. Olha a solução. Então, você vai ver, por exemplo, a solução tem 80 microgramas. Ou, por exemplo, aqui elas são 4 ampolas em 236, então ela tem 64 microgramas. A minha solução que eu te sugeri, vamos colocar 5 ampolas em 80, são 200 microgramas. 12 ml hora, vezes a concentração e dividir por minuto e o peso. Vamos imaginar que o sujeito aqui tenha 100 quilos. E aí você vai dividir pelo peso. Pronto, se você fizer esse cálculo, 200 com 100 sobra 2, dividido por 60, aqui sobra 5, 2 quintos, 0,4 micrograma quilo por minuto. E assim você consegue, na hora, com seu celular na mão, saber qual a dose que o paciente está usando. Porque você entende que se eu chegar para você e te falar, o paciente está usando Nora a 12 ml hora, você vai me falar, ok, mas qual é a concentração que você está usando? Porque se eu usar 200 microgramas por ml, deu 0,4 de Nora. A dose inicial é 0,05. Então eu estou usando 8 vezes a dose inicial. Mas se eu estiver utilizando 64 microgramas por ml, eu estou falando de uma dose quase 3 vezes abaixo. Então ele já não vai estar com uma dose tão alta. Então para de conversar em termos de Nora, em termos de drogas vasoativas, drogas de sedação, para de conversar em ml hora. A menos que você esteja num lugar cujas diluições são padronizadas. As pessoas já trabalham ali há muito tempo, todo mundo sabe que quando se prescreve Nora, prescreve-se com aquela específica diluição, mas não sendo isso, trabalhe com micrograma quilo minuto. A outra forma, e a forma mais tradicional, eu não acho essa a forma mais fácil, mas eu vou te ensinar do mesmo jeito. A forma mais tradicional de descobrir qual a vazão ideal que você precisa é a seguinte. A dose que eu quero chegar, que é 0,05, ela tem que ser igual a uma vazão X multiplicando tantos ml, sendo que cada ml tem, na nossa solução específica aqui, 80 micrograma, dividido por 60 minutos e o peso. Então vamos imaginar que o sujeito aqui pese 100 quilos de novo. Você vai me falar, bom, então aqui ficou fácil. Passa para lá,
0,05 vezes 100 vezes 60 dividido por 80 é igual a x. Esse corta com esse, fica 5 vezes 60 dividido por 80. 30 dividido por 8, 3,75. Então você vai chegar lá na bomba de infusão e vai colocar 3,75, ou você vai colocar 4 ml hora. Pronto, você está na dose inicial. O nosso primeiro passo é criar uma solução do seu gosto. Segundo passo é estudar para aquele doente qual é a quantidade de nora que ele vai precisar usar, lembrar dos valores de referência, dose mínima 0,05 micrograma quilo minuto, dose máxima, aí aqui presta atenção, tem literatura que fala 1,5 micrograma quilo minuto, 1,5, olha a distância que você ainda tem para trabalhar essa nora. Tem literatura que fala 2 microgramas e tem literatura que particularmente eu acho assim exagerada, 3 microgramas quilo minuto. Então, o seu trabalho é começar a nora sem ser mulambo, sem ser mecânico, pensando no que você está fazendo, entendendo a dose que você tá fazendo. E aí agora que a gente já fez o segundo passo, a gente já fez uma diluição e já estamos aplicando o medicamento, nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o que eu faço com essa droga que está correndo. Meu paciente continua hipotenso. O que eu faço? Bom, a princípio, você pode aumentar a dose da nora. E aí você tem noção da sua solução de quanto é que você precisa aumentar. Por exemplo, se 4 ml horas significam 0,05 micrograma, se você tiver o paciente hipotenso, você pode, por exemplo, dobrar a sua dose. Você vai subir 0,05. Você está subindo pouco. Você não vai subir 10 ml hora. Às vezes você está numa solução, por exemplo, aquela mais concentrada, que 1 ml hora já são 0,05. Você vai subir 4 ml hora de uma vez? Não, você vai subir 1 ml hora, meio ml hora. Então depende também da sua concentração. Fato é, essas drogas de infusão contínua, elas são tituláveis. Então você consegue ter um efeito dose dependente que varia conforme a condição clínica do doente. Se ele tiver mais hipotenso e precisar de mais dose, você sabe a proporção de quanto você vai lá na bomba e aumenta. E vice-versa. Se o paciente estiver em melhora e ele está usando 8 ml hora de nora, quanto que é essa concentração? Não sei. Depende de quantas ampolas o sujeito que prescreveu escolheu para fazer a solução dele no primeiro passo. Aí eu fui lá e descobri que são 200 microgramas. Então cada ml é muito concentrado. Para esse sujeito eu vou lá e tiro 1 ml hora. Agora, para o cara que está usando 4 em 236, que está usando umas 64 microgramas por ml, está muito diluída. Então eu posso ir, por exemplo, de 8 ml, eu posso ir para 4 ml hora, sem que isso seja muito prejudicial. Então, por isso que eu falo, tem que aprender a pensar com competência. Porque senão você fica emburrecido, você fica mecânico e fica tratando mal os seus doentes. Brincadeiras à parte, mas é importante esse puxão de orelha. Ah, mas eu tenho preguiça de ficar calculando. Ah, mas não tem a opção de ter preguiça. Isso é a segurança do seu paciente. Imagina que fosse seu pai, entende? Então é um detalhe, é uma coisa de 3 segundos no celular. Vazão vezes concentração, dividido por peso, dividido por 60, para calcular em quilograma minuto. Acabou, não tem dificuldade. Vitor, estou ok. Titulando minha dose, eu já sei minha concentração, eu já consigo ver os efeitos que o meu paciente mostrou após a infusão do medicamento. E agora existem cuidados que eu preciso te falar, porque você também vai ter essa dúvida. Primeira e mais antiga dúvida, mais velha do que andar para frente. Posso usar noradrenalina no acesso venoso periférico? Pode e não pode. Qual é o medo da galera?
Se a droga extravasar, se aquela veia romper, se aquele medicamento vazar, aquele potencial vasoconstritor vai levar à lesão tecidual. Então é importante ter uma veia segura e calibrosa. Isso não quer dizer que precisa ser catéter venoso central, apesar de que a nossa cultura é funcionar um catéter venoso central para infusão de droga vasoativa. Por que eu estou falando isso da nora? Porque o procedimento do acesso central é, de certa forma, mórbido. Ele tem as suas potenciais complicações. Então a gente precisa ver muito cautelosamente se vale a pena esse passo. E hoje já existem estudos com protocolos de cuidado específico de acesso periférico, em que eles pegam uma veia de grande calibre ou um acesso calibroso, por exemplo, um gel com número 18. Eles utilizam protocolos de cuidado considerando que já existe evidência, claro que isso depende dos contextos clínicos, de que os pacientes frequentemente não passam, às vezes, de 12 horas de uso de noradrenalina. Então, para que eu vou pegar um central se eu posso institucionalmente ter um protocolo de pegar uma veia de maior calibre, utilizar ali e tudo bem? Isso é polêmico e eu não estou aqui para reinventar a roda. Então, indo direto ao ponto, e feitas essas ressalvas, qual é a nossa tradição? Drogas vasoativas devem ter um acesso calibroso, seguro e central. E a noradrenalina pode ser iniciada no acesso periférico, mas em no máximo 24 horas de uso, você já deve ter adquirido uma via central para infusão da nora. Então não cria caso. Ah, mas eu tô com um paciente, eu vou começar a nora, eu só tenho acesso periférico. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Comece sua nora no periférico e, a depender da condição do doente, você vai então programar para passar um central e trocar essa via de infusão periférica para o acesso venoso central. Outro cuidado que você tem que ter: pacientes que estão em dose ascendente de noradrenalina, pacientes que estão na vigência de uma piora clínica, podem precisar de doses tão altas que você vai ter um efeito colateral muito intenso. E o principal efeito colateral é muito intuitivo. Se a nora é um alfa-1 agonista, se ela é vasoconstrictora, a sua periferia vai ter a perfusão prejudicada. Então o paciente pode desenvolver necrose de extremidades. E a necrose da extremidade, que pode inclusive levar à amputação do membro, da mão, do dedo, enfim, é uma complicação de pacientes muito, mas muito graves. São doses que estão assim, 1,5 micrograma quilo minuto, são doses praticamente máximas ou até supramáximas. E aí, no próximo vídeo, a gente vai comentar sobre a relação entre usar a noradrenalina e, a partir de certa dose, 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto, já considerar utilizar um outro vasopressor, como é a vasopressina, porque é mais interessante utilizar mecanismos diferentes para ter um efeito semelhante do que sobrecarregar um medicamento no seu mecanismo de efeito e exacerbar muito os seus efeitos colaterais. Não que a vasopressina não tenha efeitos colaterais e não que a combinação delas duas proteja absolutamente uma necrose de extremidade. Mas é mais interessante ter essa combinação do que extrapolar a dose e usufruir de efeitos indesejados porque você exagerou na mão. Tome cuidado, a partir de 0,25 a 0,5 já é hora de pensar, a partir daqui eu adiciono um segundo, não é que eu troco, eu adiciono um segundo vasopressor. E agora, finalmente, eu queria te dar um presente, agora que eu acredito ter conseguido te ajudar a resolver uma das principais dúvidas, a melhorar um pouco dessa nossa ansiedade, a ficar mais tranquilo. Agora sim, eu posso te dar um print para que você guarde no seu celular e leve para o plantão das principais diluições e das principais doses para cada
peso, para que você já tenha na ponta da língua quanto você quer fazer, em quantos ml hora e quanto você vai titular. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se vê na próxima aula. Tamo junto!